Olá, personas lindas deste canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando a série sobre a história do design gráfico, hoje vamos falar do design na Alemanha. Mais precisamente sobre as estilogravuras. Como vocês sabem, ou não, se não sabe, vai assistir o vídeo anterior sobre o design na Europa. A Alemanha é bem importante na história do design gráfico, por conta do Gutenberg, da Bauhaus, da Escola de Ulm, entre outros. Só que ela não para por aí. Confira agora mais algumas contribuições da Alemanha para a história do design. Por volta de 1480, cerca de 30 anos depois da prensa de Gutenberg, a impressão já havia avançado a passos galopantes. Diversas cidades de vários países europeus já tinham gráficas. Itália, França, Inglaterra, Portugal, as gráficas estavam em todos os lugares. Para você ter uma ideia, em 1500, ano do descobrimento do nosso querido Brasil, existiam gráficas espalhadas por mais de 140 cidades. E estima-se que a essa altura, mais de 9 milhões de exemplares já tinham sido impressos. E isso sem contar os impressos de interesse passageiro, sabe? Folhetos, cartazes, banners, flyers, o que não tinha naquela época. E pasmem, por conta disso, havia pessoas reclamando que a cidade estava entupida de livros. Ignorância. Em algumas regiões, os escribas, as pessoas que faziam os manuscritos, ficaram putaços com essa tal de impressão. Eles diziam que os gráficos estavam tirando o sustento deles, alegavam concorrência desleal, rolou processo, rolou um escambau. Obviamente esse protesto não vingou e essas regiões, que antes não tinham gráficas, passaram a ter gráficas. Com isso, a produção dos manuscritos meio que morreu. O preço dos livros diminuiu bastante por conta da impressão tipográfica e a alfabetização aumentou absurdamente. Que é bom, né? E a impressão tipográfica terminou por se tornar um must do século XV e XVI, trazendo uma baita revolução nas comunicações. Eu fico imaginando como isso deve ter sido devastador naquela época. É tipo o advento da internet pra gente, sabe? No momento você tá lá produzindo manuscritos, sabe? Livrinhos à mão. E no outro você tem uma máquina que imprime livros numa velocidade fora do comum. Deve ter sido bizarro isso. Segundo o Meggs, o autor do livro A História do Design Gráfico, a invenção da prensa tipográfica foi o pontapé inicial para a tão famosa Revolução Industrial. Ponto para o Gutenberg. Com o advento da impressão tipográfica, a comunicação evoluiu. As pessoas começaram a dialogar mais e assim as opiniões eram expostas. E com a impressão da Bíblia em larga escala, foi possível que mais pessoas estudassem ela e, consequentemente, surgiram novas interpretações sobre a Bíblia, o que culminou, obviamente, na Reforma Protestante. Ponto pro Gutenberg de novo. Tá, e onde entra a Alemanha em tudo isso? Até o final do século XV e um pouco das primeiras décadas do século XVI, as gráficas se preocupavam basicamente em copiar, fazer cópia, sabe? Além disso, mesmo depois de passado um bom tempo da invenção da impressão tipográfica, muitos livros ainda utilizavam tipos bem semelhantes ao dos manuscritos e também seguiam alguns padrões, como as capitulares feitas à mão. E foi exatamente na Alemanha que começaram a surgir as primeiras produções com finalidade diferente da de fazer cópias. Esses impressos combinavam impressão tipográfica e ilustrações estilográficas. A princípio, houve uma certa relutância dos gravadores que trabalhavam com estilogravura, pois eles achavam que a impressão tipográfica ia usurpar o lugar deles. A usurpadora. Mas um cara muito astuto chamado Pfister, eu acho que tá certo isso, teve a brilhante ideia de usar a estilogravura para ilustrar seus livros. Livros esses que utilizavam a técnica de impressão tipográfica. Ui! Com o tempo, esses impressos passaram a ser compostos por ilustrações estilográficas. Isso fez com que a demanda pela estilogravura aumentasse. Com o crescimento dessa demanda, a cidade de Ulm, que antes já era um certo centro de produção de livros religiosos, acabou se tornando um centro de produção desses impressos que combinavam tipografia e estilogravura. Houve bastante relutância por parte dos estilógrafos de outras cidades, mas a impressão tipográfica combinada à estilogravura acabou perdurando por muitos anos. O primeiro ilustrador da história foi provavelmente Eduard Heiwitz.
Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele ilustrou as paisagens do livro Peregrinações ao Monte Sião, o primeiro livro de viagem feito na história. Foi esse carinha aí, o Hewitt, que introduziu a ilustração com a técnica de rachura, sabe? E esse livro que ele ilustrou é mó bonitão, tem páginas que se desdobram, feito um folder, sabe? Que tem várias ilustrações das paisagens que ele desenhou na viagem. Inclusive, uma dessas é uma ilustração da cidade de Veneza. E ela tem, acho que, 1,5 metro de largura. Algo assim. Mais tarde, Nuremberg, que era também um grande centro econômico da época, acabou se tornando um centro de produção tipográfica. E outros grandes nomes da ilustração e da impressão tipográfica também surgiram, como o Lucas Cranach, que foi um ilustrador que se uniu a Martinho Lutero na divulgação das suas ideias. A tradição de impressão tipográfica combinada à xilogravura perdurou por muitos anos na Alemanha. Enquanto isso, na França e na Itália, outros impressos estavam em processo de produção, mas isso é um assunto que você só vai ver no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos da série que vão sair. E comenta aqui embaixo a sua dúvida, crítica, sugestão, ou sei lá o que você quiser falar. Diz que me ama. Um beijo em todos vocês lindos e até o próximo vídeo.